Olá, hoje eu vou gravar mais um vídeo sobre o livro O Centro Espírita. O título deste vídeo e o tema dele, será O Centro Espírita, José Herculano Pires, e eu vou falar sobre trechos de 2 capítulos. 7, disciplina fraterna, e 8, as questões políticas. Como eu já disse em vídeo anterior que eu gravei sobre o planejamento, o novo planejamento, eu vou continuar este livro, O Centro Espírita, e o outro do Gaston Bachelard, por esta semana, mais esta semana e a outra semana. Na terceira semana eu vou começar o outro planejamento. Então, por isso também, não só por isso, eu leio trechos, como eu sempre falo, trechos dos livros. Eu quero despertar o interesse para você ler esses livros. E também agora, principalmente no final, eu não estou lendo todos os capítulos. Eu leio trechos daqueles que eu acredito que vão chamar mais atenção. Aí a pessoa interessada leia os livros como eu gostaria, E se quiser, se tiver dúvidas, entre em contato comigo. Bom, então vamos lá. Eu vou ler alguns trechos. Eu vou começar com o 7, disciplina fraterna. O problema da disciplina no centro espírita é dos mais melindrosos e deve ser encarado entre as coordenadas da ordem e da tolerância. Isso é muito importante. Só isso eu acho que já resumiria bem, Então esse trecho, repito, muito importante, ele fala da disciplina, que é indispensável, não só no centro espírita, como na vida. Ter disciplina para fazer as coisas do jeito certo, como devem ser, na hora certa. Aí ele fala que deve estar entre as coordenadas da ordem e da tolerância. Ou seja, é necessário ter ordem, disciplina, combina com a palavra ordem, Ordem, ter ordem para fazer as coisas. Mas deve-se haver tolerância também, Não pode ser uma coisa exagerada. Não se pode estabelecer e manter no centro uma disciplina rígida, de tipo militar. As pessoas acham que disciplina tem a ver só com militarismo. Não, é muito diferente. No militarismo é uma coisa muito exagerada. Disciplina, como eu disse, é necessária na vida. O centro é, além de tudo o que já vimos, um instrumento coordenador das atividades espirituais. E eu e outras pessoas, toda pessoa que estuda o espiritismo sabe que é necessário disciplina para as atividades espirituais, quaisquer que sejam elas. É necessário disciplina. Outro trecho. A disciplina de um centro espírita é principalmente moral e espiritual. Trecho muito importante este. Vou repetir. A disciplina de um centro espírita é principalmente moral e espiritual. Ou seja, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Por isso existem as orientações das obras básicas, que são desenvolvimento das orientações de Jesus. Então,
principalmente moral e espiritual, abrangendo todos os seus aspectos, mas tendo por constante e invariável a orientação e a pureza de intenções. Os que mais contribuem para o centro são os que trabalham, frequentam, estudam e procuram seguir um roteiro de fidelidade à codificação kardeciana. Isso é importante, né? Esse trecho final, né? Aqueles que procuram seguir um roteiro de fidelidade à codificação kardeciana. Estas são as pessoas de boa vontade. São os verdadeiros trabalhadores cristãos e espíritas. Esta é a disciplina, né? Se somos espíritas, qual é a disciplina? Seguir as orientações de Kardec. Ah, eu não concordo com as orientações de Kardec. Tudo bem, então vá para o catolicismo ou para qualquer religião, né? Mas não se diga espírita, porque não há disciplina desse modo. Vamos continuar. Não convertemos nem devemos tentar converter ninguém. Kardec falava muito isso. E Herculano Pires ensina a ser fiel a Kardec, né? Que é o certo. Estamos falando de espiritismo, então vou repetir. Não convertemos nem devemos tentar converter ninguém. Pois, como ensinava Kardec, nem todos estão em condições de afinar-se espiritualmente na compreensão dos problemas novos que o Espiritismo apresenta no mundo em renovação. Cada um está num momento, cada um tem a sua compreensão, as pessoas não têm o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, né? Então não deve-se converter ninguém. Não deve-se tentar converter ninguém, né? Claro, devemos espalhar a verdade, comunicar a verdade, sim, né? Devemos esclarecer as pessoas, sim. Mas quem estiver afim, quem estiver com vontade de saber mais, nos procura. A pessoa que quer ajuda, ela procura ajuda. Então são trechos interessantes. Vamos para o outro texto. 8. As questões políticas. Os espíritas são cidadãos como os demais e têm direitos e deveres no plano político, mas não têm o direito de envolver uma instituição doutrinária nas disputas eleitorais. Esta passagem, esse entendimento, muitas pessoas confundem. Alguns porque não entendem, outros por talvez má vontade, que infelizmente existe, né? Nós, espíritas, somos cidadãos, como ele diz aqui. Temos deveres e direitos. Temos direitos e deveres. O centro espírita não é um lugar de pregação política, mas, já adianto, né? O espírita, como cidadão, ele deve ser orientado que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, é uma regra de conduta. Então nós devemos, como cristãos, como espíritas, ter uma regra de conduta responsável, séria e disciplinada na vida. E para isso devemos participar da política. Continuando. A política é a arte da administração pública, da direção dos negócios públicos. O espírita, como cidadão,
pode e deve participar dela, de acordo com os ditames da sua consciência, mas não tem o direito de se apresentar ao eleitorado como candidato espírita, porque o espiritismo não é, não tem e não pode ter uma posição política. O espiritismo é a ciência do espírito e não da res pública. Res é coisa, né, da coisa pública. É no exame desse problema que compreendemos a resposta do Cristo aos que desejavam envolvê-lo nos problemas políticos do tempo. Essa frase é maravilhosa, como todos os ensinamentos de Jesus, né? Então vamos prestar atenção. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Repito, porque esse ensinamento é maravilhoso. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que o cidadão dê ao Estado o que lhe compete dar, mas não se esqueça de reservar para Deus o que só a ele pertence, a sua qualificação específica de espírita no plano religioso. É uma colocação, um trecho para se refletir muito. E vamos, para terminar, né, vamos ler os dois últimos trechos. Também reflexões muito boas. Entre os apóstolos de Jesus havia um homem ambicioso, embriagado de sonhos e aspirações políticas para o seu povo, que acabou atirando aos pés dos rabinos do templo as 30 moedas de sua traição. Foi Judas, né? Então Judas não tinha entendido, né? Judas foi discípulo de Jesus, mas tinha uma compreensão política equivocada, né? Por quê? Porque não entendeu os ensinamentos de Jesus. Quando nós entendemos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo, nós sabemos nos orientar na vida, né? Por isso eu insisto sempre que nós devemos estudar. Para terminar, o Espiritismo é o fermento de um novo mundo, em que a política estará livre dessa condição amarga e perigosa. Se quisermos ajudar a política a elevar-se nos rumos do futuro, não é a ela que devemos nos entregar, mas à introdução dos ideais espíritas na consciência humana, porque sem o fermento o bolo não cresce. Então vou repetir e peço que você que assiste o vídeo ouça novamente, né? Volte o vídeo, né? Volte o que eu falei, escute novamente. Não é a ela, ou seja, não é a política que devemos nos entregar. Não devemos nos entregar à política, mas devemos nos entregar, né, à introdução dos ideais espíritas na consciência humana. Porque sem o fermento o bolo não cresce. E termino por aqui. Por isso, né, contando com essa semana, essa a primeira, a segunda, na terceira semana, por isso eu vou começar a gravar vídeos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o começo, desde a primeira página. Porque na introdução explica-se que o Evangelho é uma regra de conduta, né, tanto na vida pública quanto na vida privada. Ou seja, quem estuda o Evangelho, eu não digo ler, eu digo estudar, é diferente. Quem estuda o Evangelho de Jesus sabe se orientar na vida. E uma das áreas muito importantes para nós é a política. Não devemos ser fanáticos, não devemos usar o centro espírita para pregar política, mas
devemos participar da política porque a nossa vida social depende disso. E estudando o Espiritismo, nós vamos compreender. Eu agradeço muito por você assistir esse vídeo. Peço que você curta este vídeo. Peço que assista os vídeos anteriores, não só sobre o Centro Espírita de Herculano Pires, como outros vídeos que eu tenho. São mais de 190. Com este, se eu não me engano, são 192. Há muitos vídeos para refletir, há muitos temas para refletir. Por isso que eu gravo os vídeos, né? Porque para nós fazermos bem uma coisa, para nós tomarmos a decisão correta, nós precisamos estudar, precisamos conhecer o assunto, né? Porque se não conhecemos, tomamos decisões erradas. E decisões certas e erradas são decisivas na nossa vida. Então eu peço que você curta este vídeo, os outros, peço que se inscreva no meu canal, clique em inscrever-se, dúvidas, fale comigo. Há os meus sites que eu vou colocar abaixo, sites nos quais eu divulgo os livros que eu escrevo, que eu peço que você olhe, está abaixo do vídeo, abaixo da descrição do vídeo. E vou colocar também as minhas redes sociais abaixo também. Ou seja, você pode entrar em contato comigo pelos comentários do YouTube ou pelas minhas redes sociais. Eu agradeço muito. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.